Evangelho será a continuação, do capítulo 23, Moral Estranha, dos itens 9 a 18. E nesse momento eu convido a todos para fecharem seus olhos, acalmarem seus corações, para que a gente possa fazer uma abertura, onde vamos com os nossos corações unidos aos nossos mentores, aos mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam um repasse em toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo o piso superior, todo o piso térreo. Pedimos pelos nossos lares, para que também seja feita uma higiene completa, retirando toda e qualquer miasma que porventura ela possa estar, transformando em energia de luz e de paz. E assim, agradecidos aos irmãos da higienização, vamos nos unindo aos irmãos da proteção, formando uma cúpula protetora, iluminando, protegendo, amparando toda a casa, todo o trabalho a ser desenvolvido, assim como os lares, todos aqui conectados. Uma cúpula protetora de luz, de paz, de harmonia, e na certeza deste auxílio também agradecemos. E vamos nos unindo às fraternidades amigas, principalmente a equipe de Bezerra de Menezes, os médicos do espaço, e com eles vamos chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, que possamos levar o Evangelho a quem se aproximar, mesmo que virtualmente, com palavras, com atitudes, com mensagens de paz, de harmonia, de esperança, de fé. E agradecidos a Ismael, vamos chegando a Maria, Mãe de Jesus. E a Maria vamos agradecendo pelo seu amor, pela sua proteção. Pedimos a Maria que envolva todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra com o seu manto de luz, trazendo a fé, trazendo a esperança e a saúde. E com Maria chegamos a seu Filho Jesus, nosso Mestre. E ao Mestre Jesus nós agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com Jesus vamos até o Pai, Pai de bondade, de amor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. E agradecemos com a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Todos bem? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência ao capítulo 23, Moral Estranha, dos itens 9 a 18. O César iniciou o capítulo semana passada, assim como ele deixou bem claro, que a tradução, muitas vezes traz algum sentido, assim como nós temos nosso Brasil, que é tão grande, algumas coisas, algumas palavras que em São Paulo significam alguma coisa, no Rio outra, no Sul outra. Nós acreditamos que foi o que aconteceu com o Evangelho, Na hora da tradução, na hora da interpretação, usaram palavras com mais de um sentido.
que eu vou ler um trecho e vocês vão entender do que eu estou falando. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Será que Jesus realmente queria isso? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Mateus 10, 34 a 36. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra filho, filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Lucas 12, 49 a 53. Quando a gente escuta isso, a gente fala, será? Né? Será mesmo possível que Jesus, personificação da doçura, né, da bondade, aquele que sempre pregou amor ao próximo, tenha dito, não vim trazer a paz e sim a espada? Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar o fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? O pior de tudo isso não é uma blasfêmia, tá? Não é. Jesus, ele mostra essa separação, a gente já vai entender. Lógico que ele não está aqui, está no modo figurado, né? A gente tem que compreender isso, está de uma maneira figurada. Mas ele disse que ia ter essa divisão, que ia acontecer isso numa família de uns ficarem contra os outros. Mas a gente, quando pensa nisso, já pensa ali na luta, né? Na briga. Mas nos nossos lares, acredito que muitos tenham isso. Pensamentos diferentes, ideias diferentes. E aí acaba tendo que é um contra o outro no sentido. Tem casa que tem uma pessoa que é espírita, outra é católica, que outra é evangélica, né? Então, uns contra os outros que ele coloca, são ideias diferentes. Né? Toda mudança acontece com divergências, né? Às vezes a gente coloca uma ideia e aquela ideia no início não é aceita, e aí realmente existe uma discussão ou uma contrariedade que acaba um como se fosse um contra o outro. Mas na realidade o que ele quis trazer aqui é exatamente isso, são pensamentos, ideias diferentes para conseguir depois chegar no final que é o cristianismo, que é o espiritismo. Já vamos entender melhor aqui, ó. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que estabelecesse sem lutas. É isso que eu estou falando. Então, quando se coloca uma ideia nova, sempre tem aquele que concorda, que discorda, e até que isso entre num consenso, né, há essa dificuldade, né? Acaba que um não concordando com o outro, mas não é uma luta, né, briga, conforme dá a impressão quando a gente lê. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interessados ameaçados. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Então, foi o que eu falei, a ideia nova, muitas vezes, causa divergência dentro de um mesmo lar, né? Não tem as mesmas ideias. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Então, naquele tempo, ele trouxe algo diferente do que se vivia naquela época. Então, quando ele trouxe essa nova ideia, causou desconforto.
Por isso o fizeram morrer, acreditando que matando o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu, tanto que estamos nós aqui. Porque era verdade. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, de frente a seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, pois aniquilava as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Então ele traz isso bem onde ninguém acreditava em nada, né? É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão. O interesse era persistente, ele nunca cede à evidência, irrita-se cada vez mais quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Então, quando Jesus trazia o amor, a caridade, a benevolência, e lá os interesses eram outros, isso criou um enorme desconforto, né? O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo determinado, né? Quando estava começando a enfraquecer, veio o cristianismo, né? Veio Cristo aí mostrando que precisava ser diferente. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos. Daí nasceram de imediato numerosas seitas que pretendiam ter com exclusividade a verdade e por séculos não puderam entrar em acordo, esquecendo o mais importante dos ensinamentos divinos, a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então, naquele tempo, né, então Jesus veio trazer isso, que precisava ter caridade, fraternidade e benevolência. Amor ao próximo. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidores, os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Então a gente vê aí, por isso que ele fala da guerra, por isso que ele fala das lutas, por isso que ele fala o quê? Para conseguirem mudar as atitudes, para mudar o que pregavam. Infelizmente, naquele momento, foram lutas até sangrentas em nome de Cristo, né? Fizeram até isso. Estaria o erro na doutrina do Cristo? Não, certamente, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditarem como vós? Não, nunca ele falou isso. Mas os homens imperfeitos, né, que somos, lá naquela época ainda piores do que hoje, achavam que tinha que matar. Não acredita, mata, né? Persegue. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem. E ele ainda disse mais: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas naqueles que a interpretaram falsamente e que dela fizeram um instrumento para servir as suas paixões, ignorando estas palavras: meu reino não é deste mundo. Então a gente vê que quantas lutas sangrentas, né? Quantas lutas aí falaram que eram lutas santas, né? Mas na realidade, todo erro, Jesus não veio pregar isso. Mas o homem, né? Com suas falhas, acabou levando desse jeito, né? Quando Jesus disse: não acrediteis que vim trazer a paz e sim a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Justamente a falta de compreensão dos humanos aí, né?
Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Foi o que eu falei no início, né? Então, só que naquela época, né, era através da espada, era através da violência. Hoje não, hoje nós já estamos um pouquinho melhores e a gente consegue respeitar, né, que o nosso pai tenha outra religião, que a nossa irmã tenha um outro, e conviver fraternalmente dentro de casa, coisa que antes isso não era possível. À guerra sucederá a paz, ao ódio, os partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, e vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender pondo fim às lutas fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sobre a mesma bandeira. Qual é essa bandeira? A da caridade, a das coisas restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não pôde fazê-lo sem antes destruir os erros. Então, assim como Jesus, o Espiritismo também, quando aqui chegou, aconteceram alguns erros, né? E ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego, que cercado em suas últimas trincheiras, tentam dar-lhe o caminho e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. Quantos de nós talvez já tenha passado por isso ou já ouviu alguém falar, né? Que muitas vezes quando você fala, eu sou espírita, tem gente que não consegue abrir a público e falar que é espírita. Tem pessoas que se escondem, não falam, né? Por quê? Porque já é condenado, já é crucificado, como a gente fala, né? Então muitos, hoje a gente pode abertamente falar, hoje nós estamos aqui numa casa espírita, onde ela é legal, né, funciona legalmente, mas lá naquela época, quando começou, era tudo escondido. Quem assistiu o filme Allan Kardec, vê bem isso, a perseguição, né, por tentar, né, trazer o espiritismo, trazer as informações dos espíritos. E hoje não, hoje nós já vivemos, graças a Deus, uma situação bem melhor. Temos ainda preconceitos? Temos. Tem pessoas que você fala espírita, já fala de ser macumbeiro, que você já faz coisa ruim, que você já fala um monte de coisa. Nada contra a Umbanda, nada contra quem tem outra fé. Vamos respeitar cada um no seu quadrado. Cada um acredita naquilo que lhe convém, aquilo que lhe faz bem, né? O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou, porém, aquelas que ele terá de enfrentar são todas de ordem moral. E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. O espiritismo durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. E a gente vê isso, né? Quem assistiu Kardec, né, o filme, vê bem isso, né? Que justamente o que está trazendo. As mensagens não foram de um único lugar, mas de todos os lugares, né? De vários países, de vários ambientes sociais, né? Classes sociais diferentes, abrindo o olho. Então ele chegou bem mais rápido, então não demorou tanto igual lá no começo. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referente às discórdias que ele previa. Então, para a gente entender
tudo aquilo que foi dito no começo, que parece contraditório, é que ele está querendo dizer as discórdias que aconteceriam para essa mudança, né? De esses desentendimentos até chegar no dia de hoje. As discórdias que ele previa que sua doutrina iria provocar aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência e as lutas que teria de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na terra da promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente, né? Muitas vezes a gente toma um remédio e esse remédio causa outros efeitos, mas é necessário para que cure aquela outra primeira ideia qual ele foi prescrito, né? Então, que a gente consiga, né, refletir sobre o Evangelho de hoje. Leiam em casa, tentem entender, né? Essa foi, assim, foi um trechinho tentando passar o que eu entendi diante do que eu, né, li. E a gente vai encerrando, né? Tem uma mensagem do livro Espírito da Verdade, onde traz a mensagem é renúncia, capítulo 23, item 5. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentires o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. Emmanuel. E assim, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, vamos expandindo os nossos corações, emanando muita luz, muito amor a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram doentes, quer por Covid ou por outros males, principalmente aqueles que estão nas UTIs, que possam receber o auxílio, o amparo dos médicos do espaço, a equipe de Bezerra de Menezes, amparando, auxiliando os médicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes, a equipe da limpeza, da manutenção, motoristas, todos que estão no fronte de batalha, que possam ser amparados, auxiliados, que tenham fé, confiança no trabalho a ser realizado. E assim vamos vibrando também por todos os nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que estão mais isolados ainda, em casas de saúde, em asilos, neste momento mais difícil, assim como crianças nos orfanatos. Que os trabalhadores desses locais possam fazer o seu trabalho com amor, com respeito, tentando suprir um pouquinho ao menos as necessidades destes que lá estão, nesse momento de maior isolamento. Vibramos por todos os nossos irmãos
que se encontram nos vícios, nas drogas, no fumo, no álcool, na prostituição, que percebam a necessidade da mudança, a oportunidade do recomeço. Neste momento ainda, que as nossas vibrações amorosas cheguem aos nossos irmãos encarcerados, para que sejam tocados em seus corações no arrependimento, que Deus dá a oportunidade do recomeço, do perdão. E assim vibramos por todos os nossos irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, para que tenham oportunidade, que aceitem os abrigos que as cidades oferecem, para que tenham oportunidade da higiene, de uma cama limpa, do alimento. Sabemos das dificuldades de aceitar devido às regras desses lugares, mas que consigam aceitar. E assim, vibramos também por todos os lares, para que a luz, o amor, o respeito, a fraternidade e a união estejam presentes. Vibramos por todos os jovens, para que se conscientizem da necessidade de cuidar-se, para cuidar dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, pais, avós, para que se conscientizem da responsabilidade que têm de cuidar-se para proteger aqueles mais vulneráveis. E assim, vibramos por todas as casas de Deus, para que a luz, o amor, a fraternidade, a caridade envolvam todo o nosso planeta Terra. E assim pedimos, envolvendo todos os governantes de todo o planeta Terra, para que se unam, para que pensem no bem maior, a vida, para que pensem na oportunidade da cura. Vibramos por todos aqueles responsáveis pela cura, por buscar a cura, as vacinas, que possam fazer com responsabilidade, com consciência da missão que têm, que consigam ser afastados da ganância, que consigam seguir a sua missão com fé e determinação naquilo que lhes foi confiado. E neste momento, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, que nos acolhe, nos ampara, nos auxilia, e que essas energias de amor e de luz cheguem onde houver maior necessidade, estendendo aos nossos familiares, amigos, parentes, principalmente aqueles que se julgam nossos inimigos. E finalmente pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, compreensão e aceitação da vossa vontade. Que assim seja. Espero que todos bem. Obrigada pela oportunidade. E assim, até uma próxima noite.